Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo da nossa Casa Espírita, Entidade Assistencial Bandir Dias. Meu nome é Rafael Afonso, eu sou colaborador dessa entidade e hoje vamos ao capítulo 18º do nosso querido livro Nosso Lar. Vamos entender um pouco mais do que André Luiz vem trazendo para nós, nessas ideias, nesses pontos de transformação da vida espiritual, pontos que nós cuidamos e queremos entender cada vez mais, para o nosso crescimento. Então, peço para que vocês que nos acompanham, dê seu joinha, compartilhem esse vídeo, façam suas perguntas, seus comentários. Isso ajuda a que esse vídeo toque mais corações. Você que é espírita, bem-vindo. Vamos aí mais um capítulo. Você que não é espírita e que quer conhecer um pouco mais, bem-vindo também. Você pode ter sua religião e também pode ser espírita. O espiritismo não se restringe, a gente não tem nada que te impeça de participar, nem cor de pele, nem opção sexual, nada. Você pode ser espírita do jeito que você é. Nós prezamos que você seja quem você é e que você, além disso, busque a sua transformação alinhada com o que Jesus Cristo nos ensinou. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui para vocês o material de hoje, nós estamos em 9 de julho de 2026, e com isso seguiremos no capítulo 18º, que eu falei com vocês, o amor, alimento das almas. Para que possamos começar, convido a todos para uma pequena prece. Senhor da vida, agradeço pela oportunidade de recomeço e pela luz que me guia, mesmo nas horas difíceis. Reconheço minhas falhas e limitações, mas peço forças para seguir no caminho do bem, coragem para enfrentar minhas provas e serenidade para aprender com cada lição. Que eu possa servir com amor, perdoar com sinceridade, caminhar com esperança, confiante de que nunca estou só. Que assim seja. Muito bem. Então, como eu comentei, estamos no capítulo 18º, aqui no nosso canal do YouTube, no Facebook, da nossa querida Casa Espírita. Vocês vão encontrar os outros capítulos, do 1 até o 17º. Nesse em específico, só para contextualizar, André Luiz foi recebido na casa de Lísias, Aí, para vocês entenderem um pouco mais quem é Lísias, peço para que vocês voltem no canal, dê uma olhadinha nos vídeos, aprendam um pouco mais, aqui é muito legal essa história. E está ele com a família de Lísias, no capítulo anterior, eles estavam conversando, acabaram fazendo uma reunião juntos, muitas ideias foram trocadas. E hoje, como eles estavam lá para jantar, entre aspas, nós vamos entender esse jantar, entre aspas, aqui, é se explicado para o André Luiz, pelo Lísias, pela mãe do Lísias, a Laura, o que seria o amor, o alimento das almas, esse entendimento maior que é discutido no Nosso Lar, e André Luiz trouxe para nós como lição, tá bom? Então peço que vocês me acompanhem, façam suas perguntas, deixem aqui seus comentários. É muito bom a gente ter a participação de vocês para ajudar a gente a crescer juntos nesse entendimento, tá bom? Vamos lá. Então, lembrando que ele estava lá, como eu comentei, já na casa do Lísias, no Nosso Lar, com a família do Lísias. André Luiz já teve essa alta, estava internado, no Ministério da Regeneração, teve essa alta como espírito, estava mais equilibrado, estava melhor também, tudo isso aí a gente pode ver nos nossos vídeos. E agora, nesse momento, que ele está melhor, que ele pode ficar fora do Ministério da Regeneração, o Lísias o convidou para ficar, morar junto com eles, com a família dele, e eles estavam ali conversando, e no final desse processo, do jantar, deles juntos, ele começa a receber mais informações sobre o alimento, e principal alimento, como diz o amor. Muito bem. Então, no final, todo dia no Nosso Lar, para quem também não acompanhou, nos capítulos anteriores, a gente tem que existe uma oração, toda manhã, então no fim da tarde, uma oração em que todos os espíritos participam, podem escutá-la, Eles podem receber esses fluidos benéficos, que pode ajudar a transmutar as ideias dos espíritos, a confortá-los e assim por diante. E terminada essa oração, o André Luiz começa a relatar que chamou-nos à mesa a dona da casa, que é a Laura, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Então, é muito importante porque esse ponto às vezes causa polêmica aí, no meio espírita. Da mesma forma que
uma água aqui na Terra, né? A gente fala a gente pode fluidificar a água, né? Os espíritos de luz vêm durante o passe, durante uma prece, a gente precisa receber alguma ajuda, alguma melhora. Os espíritos bons, nossos anjos da guarda, né? Eles conseguem fluidificar a água, eles conseguem transferir esse impacto espiritual, né? Uma forma de nos ajudar para o magnetismo. O magnetismo explica tudo isso, né? Com muitos detalhes. Vou tentar ser breve aqui. Mas aí eles conseguem impregnar essa água com bons fluidos, fluidos salutares, que são fluidos espirituais que nos ajudam. Quando a gente bebe essa água, eles nos ajudam. Então, a ideia que existe aqui e não é um alimento, essa sopa, essas frutas, elas não são físicas, porque nós já não temos o corpo físico, né? No nosso lar, os espíritos já desencarnaram, já deixaram o corpo aqui e estão lá na vida espiritual, na vida de verdade. Contudo, a gente tem os nossos sentimentos para cima, para baixo, né? Eles impactam as nossas ideias e esses sentimentos continuam com a gente quando está no mundo espiritual. E nessas horas, um passe magnético, ou nesse caso, você está trazendo para você como espírito, né? Recebendo esse fluido externo, o fluido que foi desenhado para você, né? A gente tem que lembrar, é muito importante isso, para não causar polêmica nesse vídeo, né? Os espíritos, eles podem gerar, né, esses fluidos, essas sopas, eles podem até fazer formatos, mas é tudo fluídico, é tudo espiritual. E o espírito, nós, no mundo espiritual, ainda no nosso lar sabemos que são espíritos ainda muito ligados à carne, né, muito ligados à matéria, assim como nós somos. Então a gente ainda sente falta de ter esse alimento externo, a gente precisa, não consegue por si só, né, ter uma forma de revigorar, levantar o nosso pensamento. É como se fosse beber uma água fluidificada. Isso é como se você ingerisse um alimento espiritual, um fluido espiritual, você trouxesse para dentro de você que te ajudasse a te equilibrar, né? Te ajudar a revigorar as forças. Essa ideia que é trazida aqui pelo André Luiz, que há muita discussão, né? No meu entendimento, é simplesmente você trazer fluido para dentro de você. Ou utilizamos, como nós somos encarnados, utilizamos a matéria, né? Então a gente pode fluidificar a água e bebe isso. No mundo espiritual, não temos, né, boca mais, mas existe uma forma do espírito trazer isso para dentro, né? É como se você recebesse um fluido externo, né, como um passe magnético, como se você recebesse esse fluido externo de uma forma você tem a sensação de estar comendo, mas ele entra para dentro e ajuda a equilibrar você, né? Como a água também nos ajuda a equilibrar o corpo físico e não afeta só o corpo físico, né? Afeta todo o nosso campo fluídico aqui quando estamos encarnados, tá bom? Então, vamos com essa ideia e ele vai, além disso, né? A dona Laura aqui vai dar uma lição muito maior para nós ao longo desse capítulo, tá bom? Então eles estavam ali, como o André Luiz consegue trazer para nós essa ideia, né? Porque é diferente, né? É diferente do mundo espiritual daqui, porque não tem corpo. São concentrados de fluidos deliciosos. Então são fluidos concentrados em forma, né? Tem formato de alimento, assim como no livro dos médios, de Allan Kardec, a gente pode ver materializa cachimbo, chapéu, roupa, né? Tudo isso são conceitos da doutrina espírita. É como se tivesse materializado ali essa sopa, essa fruta, e o espírito traz esse fluido bom para dentro dele para ajudá-lo a se equilibrar. Então, nesse processo, né, que eles estavam ali, né, compartilhando como se fosse um jantar, eminentemente surpreendido, ouviu a senhora Laura, que é a dona da casa, mãe do Lísias, observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Então, olha que interessante. Se é um alimento fluídico, significa que nessas residências, nesses outros locais, os espíritos já conseguem se equilibrar de outra forma, ou já estão se preparando melhor para lidar com os seus picos de ansiedade, picos de mau humor. Porque imagina, eu, Rafael, vamos pegar o exemplo do André Luiz, acho que é mais fácil. O André Luiz teve uma vida bastante complicada, né? Teve equívocos, o que fez com que ele passasse pelo nosso lar. Ele até agora não viu a família dele por completo, só reviu a mãe dele, né? Ela conheceu, desculpa, ele só reviu a mãe dele. Nos capítulos anteriores a gente tem também isso gravado, né? No
nossa sequência do livro, ele ainda não pôde rever sua esposa que ficou na Terra, os filhos que ficaram na Terra, ele não conseguiu rever seu próprio pai, suas irmãs, então ele ainda está muito sozinho, né? Então isso dá uma ansiedade, às vezes os pensamentos vêm e voltam, né? Nossa, podia ter feito diferente, podia ter... Os arrependimentos que nós temos no mundo espiritual são os mesmos que temos, porque nós continuamos as mesmas pessoas. É interessante trazer essa ideia que o Espiritismo nos traz, porque isso nos convida a sermos melhores já. Sendo melhores já, mas quando chegarmos no mundo espiritual, vamos ser melhores, do mesmo jeito que o nível que alcançarmos de melhor aqui na Terra nos acompanha. Tudo que a gente aprende, a gente não desaprende. Tudo que Jesus nos ensina e a gente realmente fizer, vai nos acompanhar pela eternidade. Mas a gente tem esses momentos no mundo espiritual. Teve coisas que era para ter feito e a gente acabou errando, como acontece no dia a dia, nada muda, né? A diferença é que quando você está no mundo espiritual, a vida já acabou. Não existe uma chance de você voltar lá atrás e refazer aquilo naquela vida. Você pode voltar de novo numa nova vida. Nessa nova vida, começar de novo e tentar novamente. Mas é como se por um exemplo, eu deixei de cortar a grama ontem, por exemplo, e hoje eu estou vivo, estou bem, estou saudável, eu posso ter me arrependido hoje cedo. Nossa, devia ter cortado a grama ontem, né? Devia ter feito tal coisa. Mas hoje eu tenho tempo, estou vivo, estou aqui, né? Então eu vou lá, corto a grama, vou lá e resolvo as coisas. Quando eu deixo a carne em definitivo e vou para o mundo espiritual, não tem mais chance de voltar e fazer as coisas nessa vida que ficou. Essa vida acabou, ela se encerrou por definitivo. Eu só vou ter chance de fazer coisas novas numa nova vida, quando eu sair do mundo espiritual e voltar a encarnar, o que nós chamamos no espiritismo de reencarnação. Então é importante a gente ter esse conceito, né? Porque quando a gente está no mundo espiritual, quando o arrependimento vem, quando, né, uma sensação de angústia vem de uma vida passada nossa, é ainda maior, porque eu não tenho mais chance de acordar de manhã e fazer, consertar, trabalhar, porque já acabou em definitivo. Então essa mensagem é importante para nós, né? Vamos pegar essa primeira lição de hoje. Tudo que a gente tem para fazer, que a gente precisa resolver, vamos trabalhar para resolver rápido nessa vida, aproveitar essa oportunidade, porque a hora que ela acabar e essa vida terminar e a gente desencarnar e nós, espíritos eternos, o que somos de verdade, voltarmos ao mundo espiritual para refazer, para se preparar para a próxima encarnação, a gente tem que ter ciência que quando a gente for, não tem mais como voltar para essa. E se eu deixar alguma coisa para trás nessa, vai ficar para trás até eu conseguir numa nova vida encontrar aquelas pessoas, encontrar esse momento de conseguir consertar aquilo lá numa próxima, né? Então, o que é possível fazer, né? O que é possível a gente poder consertar, se tiver ao nosso alcance, se for possível, né? Se a gente tiver força, e tem muitos problemas que são difíceis, eu entendo que são difíceis. Às vezes a gente tem problemas que são mais difíceis e a gente não tem forças para continuar nessa vida, né, e voltar neles nessa vida. Mas se você tiver problemas que não sejam, que você consegue lidar, né, tente consertar nessa vida, que é uma oportunidade boa. E com isso a gente não tem que buscar uma próxima, esperar às vezes anos, séculos, né, para reencontrar aquela pessoa, para tentar consertar aquilo que era possível ter consertado nessa vida, tá bom? Muito bem até aí? Eu vou voltar para o livro então. Então, nesse ponto, voltando de novo, né, há residências em nosso lar que dispensam essas alimentações fluídicas por completo. Então, eles já têm um controle melhor, eles não têm essa angústia tão forte, às vezes a prece já é suficiente para segurá-los, eles não precisam de alguma coisa externa para ajudar a eles se equilibrarem, né? Que no caso, essa refeição fluídica que vem. E aí, só que ela comenta, mas nas zonas do Ministério do Auxílio, a dona Laura, né, comenta, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos. Então ele fala, é necessário que esses concentrados fluídicos existam, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias, então lá a gente vai e gasta muito fluido, a gente se esforça muito no filme Nosso Lar, né, quem assistiu tem uma noção do que é tratar daqueles espíritos perturbados que chegam com desencarnes difíceis, estão confusos, estão sofrendo muito, e aí você está ali doando, né,
o seu fluido, doando, né, o seu tempo, o seu amor ali. Então, chega o final do dia, você está esgotado. E a ideia de você ter esse concentrado fluídico externo, para você te ajudar a te equilibrar, é muito importante, né? Como ela está trazendo aqui. Você, como nós também encarnados, recebemos passes fluídicos, ou buscamos uma oração para receber, né, esse concentrado fluídico no ser superior, né, de um espírito superior como Jesus, ou como nossos anjos da guarda, a gente pede ajuda. Então é mais ou menos esse mesmo conceito, só que trazido no nosso lar como algo que você ingere, né? Você joga para dentro do seu campo fluídico. E ela reforça, é importante. A gente precisa saber recarregar, saber parar. Isso para nós também encarnados é importante. Às vezes a gente precisa parar um pouco, respirar fundo, se equilibrar de novo, né? E isso fazer uma prece, buscar esse equilíbrio, né? Esse concentrado fluídico que vem de várias formas, né? Ou um passe na casa espírita, ou numa oração para quem você mais tem fé. É importante renovar essas provisões de força, né? Eu acabei de comentar o que a Laura comentou, né? A dona Laura comentou, é necessário renovar as provisões de força para que a gente consiga continuar com as nossas batalhas, nossas missões, né? As nossas atividades. Tudo bem? Vamos lá. É isso, porém, ponderou umas das jovens. Não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender desses alimentos concentrados fluídicos. Todos os ministérios, inclusive da união divina, não o dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Então, como é um alimento fluídico, né, ele é formado, né, construído para nos ajudar. Tem alguns que têm diferentes tipos, porque são diferentes trabalhos. É assim que André Luiz traz essa ideia para nós do mundo espiritual, que para mim faz sentido, porque se você está com muita dor e você faz uma prece, esse concentrado fluídico que você vai receber, ele é de um tipo, né, com uma substância para você. Agora, se você não está com dor, você está com tristeza, ou você está com amargura, você está com diferentes situações, os concentrados fluídicos, eles têm que ser dosagens diferentes, de construções diferentes, para atender cada um dos sintomas diferentes que ocorrem. Tá? Faz um sentido ter essa ideia, né? Vamos lá, finalizando a regeneração, vivamos a depender de todos os ministérios, inclusive não divina, não dispensam, diferindo apenas da afeição substancial dos mesmos. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme o dispêndio de frutos. Né? Então, a comunicação e o esclarecimento, eles devem também ter bastante processos, né? Principalmente na comunicação, é onde tem a comunicação mediúnica, onde vem, né, os espíritos que já desencarnaram, entes queridos, amigos, né, pessoas que, ou às vezes não tão queridos, não tão amigos, às vezes são espíritos que querem acertar dívidas conosco, né? Eles vêm e despendem energia, né? E aí quem está fazendo isso, no caso o nosso lar, que é para o bem, trazer comunicação positiva, também despende bastante, né? Bastante fluido é gasto, né? Bastante processo é feito, e aí quando eles voltam, né, eles precisam se repor, e uma da forma de repor isso é com esses concentrados fluídicos em forma de frutos. Na elevação, o consumo de sucos concentrados não é reduzido, e na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Eles ficam sempre tentando repor esse gasto fluídico nas diversas atividades, né, somente fazer o bem. É importante dizer que, de novo, ela está explicando aqui que tem lugares que não utilizam, não precisam disso. E quanto mais o espírito, aí depende muito da mentalidade do espírito. Se nós ainda somos muito apegados à matéria, pode ser que você sinta a necessidade de que esse fluido venha dessa maneira. Então, para você ter um efeito mais rápido, uma absorção mais rápida, o seu entendimento é mais rápido, porque depende da sua evolução. Para espíritos mais evoluídos, ele começa a mudar a ideia, e começa a ficar mais sutil, e ela vai trazer isso aqui ao longo desse caminho, tá bom? Meu olhar indagador e adilísias para a senhora Laura, ansioso por explicações imediatas. Aí o Luiz ficou um pouco confuso, né, com tudo que está acontecendo, assim como nós. E a dona Laura vai trazer um pouco mais de conhecimento. Sorriam todos na minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore
que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual, do que a gente nutre nossa mente, nosso espírito, do que a gente nutre de verdade, que o que realmente dá um efeito positivo para nós. Eles vêm ensinar ao pessoal, os espíritos que estão na colônia do nosso lar. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem o amor, a base profunda. O amor é a base para todos esses sistemas. O alimento físico mesmo aqui, o que ela chama de físico, né, que é o que eles estão olhando como um concentrado fluídico, né? A impressão que dá para esse espírito é que é uma fruta, mas é um concentrado fluídico. Mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória. É como a gente enxerga, como a gente entende, como nós entendemos que aquilo vai nos ajudar. Como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração de graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Então, é como se o amor fosse condensado numa frutinha espiritual e que nós, espíritos, tomássemos isso para dentro de nós para que isso nos ajudasse a nos equilibrar. Porque a materialidade que é o problema, nós estamos num momento transitório, o nosso nível de evolução é diferente, a nossa cabeça funciona de forma diferente. Para a maioria dos espíritos que estão no nosso lar, lembrando, nosso lar não é uma colônia de espíritos que venceram na vida, que progrediram, que são espíritos que conseguiram suceder. Nosso lar é uma colônia de espíritos que falharam, que fracassaram, que tropeçaram, que se perderam os desejos da vida, que se equivocaram nas suas escolhas, como é o caso do André Luiz. Vamos pegar o exemplo da mãe do André Luiz. A mãe do André Luiz é diferente, ela está num outro local, mais elevada, prestando mais serviços. Ela está num nível de evolução superior a do André Luiz, tanto que ela não está com ele no nosso lar. E ela, ao contrário, vem ajudar ele, vem ajudar as filhas dela, vem ajudar o marido que está lá no umbral, né, vai ajudar as amantes do marido que estão no umbral, tudo está nos capítulos anteriores. Né? Então ela está lá doando amor para todos. Então ela está uma forma de pensar muito diferente. Uma forma de pensar que mesmo nos equívocos que fizeram com ela só quer fazer o bem. Ela só quer ajudar. Ela já perdoou todo e qualquer equívoco do marido, das amantes, né? E então a ideia é muito diferente, o amor que ela sente, né? E comparado com o que o André Luiz sente. Ele ainda é muito apegado à família, tem muitos ciúmes, por isso que ele não pode ir lá visitar os filhos dele, a esposa. Ele vai se confundir. Então os espíritos superiores já sabem e acabam não deixando ele ir para protegê-lo, para que ele não tenha crises de ódio muito forte e acaba se perdendo, se equivocando nesse processo. Olha que diferença que como onde está a mãe do André Luiz e onde está o André Luiz. E nesse momento, quem assistiu o filme sabe, a esposa do André Luiz já casou de novo, já tem até mais um filho, né? Então ele não tem essa informação ainda, porque ele não conseguirá lidar com isso de acordo com quem ele é. É importante reforçar, né? Como Jesus já nos ensinou, cada um tal qual as suas escolhas. Então, se eu escolho ser de um jeito, se eu escolho agir dessa maneira, é porque eu ainda não sou tão evoluído assim. A gente tem dois comparativos da mesma família, a mãe do André Luiz e o próprio André Luiz, para entender as diferenças, né? Onde a mãe dele está e onde o André Luiz está. E no caso do nosso lar, os espíritos ainda são muito apegados à matéria, a gente precisa se lembrar disso. São espíritos ainda apegados à matéria. Espíritos que querem voltar para a carne, né? Como a gente vai ver nos capítulos para frente. Eu não vou dar muito spoiler, não. Quero que vocês acompanhem aqui. Eu sei que alguém já viu o livro, já viu o filme, né? Já deve ter alguma ideia. Mas tem capítulos aí que a gente vai falar de espíritos que tentam voltar para a Terra. Como eu estou falando, justamente hoje, não tem mais jeito de voltar para a vida. Que passou. Então, dependendo dessa materialidade que nós temos na cabeça, a mensagem que Deus nos traz é a forma que nós possamos entender, possamos assimilar e possamos tirar proveito positivo. Veja como Deus é maravilhoso conosco,
todos os momentos, entregando a mensagem do jeito que a gente pode entender a todos os momentos. É maravilhoso a gente ver isso. Muito bem. E ela reforça, voltando aqui no final desse capítulo, a alma, nós, espíritos, se nós tivéssemos um nível evoluído suficiente, nós nos nutriríamos somente no amor de Deus. O amor de Deus por nós já seria a nutrição suficiente para progredirmos. Mas como a gente ainda não consegue amar, só amar e amar do jeito certo, a gente ainda precisa de apoio que o mundo espiritual, os guias espirituais vêm nos dar a todo momento, sempre que nós pedimos, né? Muito bem. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos a verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo, né, seja o elo, seja a estrutura que segura o universo, que é a base de todo o universo? Então, olha que ideia que a Laura, né, a mãe do Ulisses, vem trazer quando a Luísa não tem. Será que a gente não consegue enxergar que o amor divino é tudo que nós precisamos? Tais elucidações, aí André Luiz volta, né? Tais elucidações confortavam-me sobremaneira, né? Ele começava a entender um pouco mais a dimensão do que é Deus e como Ele nos ajuda, trazendo mais conforto para o nosso coração, ajudando o nosso campo fluídico a ficar melhor das mais diversas maneiras possíveis. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais evolvido, né, quanto mais está ascendente, quanto mais ele cresceu, quanto mais ele evoluiu, né, o ser, mais sutil é o processo de meditação. Quanto mais a gente está evoluído, menos a gente precisa de coisas que nos suportem materialmente, né, ou com a nossa mentalidade, e mais nos alimentaremos diretamente do amor de Deus. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal escolhe a planta, os elementos de manutenção, que já é um outro nível, né? Já mais sutil. Da terra vai para a planta, né? O animal, não falar de elefantes, girafas, cavalos, né? Vacas, eles já comem já os vegetais, né? E nós, seres humanos, já estamos no seio materno, já é mais sutil ainda, não é tão bruto e denso quanto a terra, é sutil, né? No seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar, que ele é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica que nós estamos, né? Esses alimentos suculentos é o que vão trazer esse conforto para dentro de nós, equilibrar a nossa energia para que a gente se sinta melhor, né? Com menos, às vezes, menos ódio, mais conforto, menos frustração. Tudo isso é para nos ajudar a equilibrar esses alimentos fluídicos que vêm, né? E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, quanto menos apegado à matéria eu serei, menos necessidade de ter uma fruta na minha mão, mesmo que seja uma fruta fluídica espiritual, e eu engolindo essa fruta, menos a necessidade dessa fruta eu vou ter, e mais eu vou ter que enxergar que o amor que flui de Deus é o necessário para mim. Então, quanto mais a gente conseguir sair essas ideias, que a gente tem um exemplo muito legal, né, que eu já escutei de uma grande mentora, né, que sempre nos ensinou muito. Nós somos como uma maré do mar. Nós seguimos para frente um pouquinho, né, a gente vai e depois a gente retorna um pouquinho. Então a gente dá um passo para frente no sentido certo de Jesus, mas aí a gente acaba tropeçando e voltando para trás, fazendo as coisas erradas de novo. A gente vai e volta. Então muitas vezes a gente está nessa oscilação. O sentimento sobe de novo de raiva, de frustração, de medo, de angústia. Tantos sentimentos sobem e nessa hora a gente fica perdido, mesmo sabendo que uma prece é importante, nosso anjo da guarda está do nosso lado, existe aporte, né, suporte espiritual, a gente acaba esquecendo no momento, né,
sobre a adrenalina, sobre a raiva, sobre a angústia, sobre o medo. E nessa hora precisamos de um consolo, precisamos de um passe, precisamos de uma pessoa amiga que traga alguma coisa que vem do externo para nos ajudar a equilibrar. Nós estamos ainda nesse nível, mas com o tempo, com o nosso processo evolutivo, nós vamos com essa ascensão individual que o Lisa está comentando aqui nesse trecho, a tendência é que nós sempre nos alimentemos no amor puro e divino de Deus. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura. Porque, no fundo, o verme, o animal, o homem, e nós dependemos absolutamente do amor. O que ela quis dizer? São veículos diferentes que chegam para nós, né? Ou é uma fruta espiritual, ou é uma prece, ou é um passe, mas no final do dia é tudo amor, é tudo com base no amor. Todos nós nos movemos no amor e sem ele não teríamos existência. E aí André Luiz começa a enxergar isso e se manifesta como extraordinário, aduzir, comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros. Então, quando Jesus veio, amai-vos uns aos outros, além de caridade, ele queria que a gente doasse alimento para uma pessoa, né, para o próximo, e que o próximo doasse alimento para mim, todos com base no amor. No campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Com todos esses pontos de querer realmente se importar com a pessoa ao lado, né, demonstrar isso claramente, esse afeto, esse carinho, a fraternidade, o respeito, tudo isso constitui alimentos para o próximo. Olha que interessante, essa visão tão ampla, né, que foi trazida aqui no nosso lar, explorando um pouco mais o que Jesus nos ensinou, além de ter uma caridade com Ele, alimenta a gente muitas vezes a gente vai dar um presente para alguém e a gente se sente tão bem fazendo isso, né? Parece que a gente se dá dando um presente para nós mesmos. Isso é alimentar o próximo com amor e automaticamente se alimentar recebendo esse amor do próximo. São esses conceitos que eles estão explorando aqui, conceitos que o Espiritismo traz mais claramente, e a gente ainda não entendeu por que fazer caridade é tão bom, por que eu me sinto bem fazendo a caridade. A gente está se alimentando fazendo isso, da substância mais importante que Deus criou, que é o amor. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Então, essa estabilidade, né, esse problema dessa alimentação, o fato de termos que nos alimentar para esses espíritos, né, que estão com essa sopa, com essas frutas fluídicas, é porque ele não consegue tomar o amor de Deus, porque ele ainda está confuso dentro de si. Ele não consegue se alimentar dele, da fonte direta, dessa fonte direta de amor divino que flui para nós. A gente ainda está confuso, perdido, precisamos de outras formas que a gente não consegue enxergar esse amor de Deus por nossa própria limitação. Tá? Muito bem. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, mas adivinhando meus pensamentos, né, a Ana Laura sentenciou, né, quando ele começou a falar do sexo, né, como o sexo é tratado na sociedade, né, como também, às vezes, mais vulgarizado em alguns lugares, menos vulgarizado em outros, mas como o sexo é tratado, né, e ela explora isso também.
e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. A gente não pode pensar que o amor só existe com o sexo, né? O fenômeno disso tudo não é só sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino. Então, o sexo é uma troca, é doação desse amor mais intenso, esse que é feito, né, vamos pensar assim, que o amor o conduz. Foi vulgarizado, né, de uma outra maneira, voltado ao prazer da carne. Mas esse sexo, né, esse desejo, né, de você ter a pessoa com você, né, e a forma como o sexo ocorre, ele deveria ser essa manifestação sagrada de amor universal e não tão vulgarizado como é hoje, né, em alguns lugares. Mas é apenas uma expressão, e ainda assim é uma expressão isolada do potencial infinito do amor. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. Então não quer dizer que, como essa entrega de amor é muito mais profunda, o respeito, a fraternidade é muito mais profundo, o sexo não é o que segura os casais, esse amor. Transcende, é muito mais importante outras coisas do que o sexo. Então, ele começa a alterar esses conceitos que existiam, né, que existem ainda na nossa sociedade, que só ama, só faz sexo quando ama, o casamento só dura por causa do sexo. Não é assim, né? O relacionamento não é baseado no sexo, é baseado no amor. O amor é muito mais do que somente sexo. Sexo é uma parte dele. Como a Laura comentou, existe um potencial infinito, inclusive de nos alimentarmos por si só, né, desse amor de Deus. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Então, para que isso ocorra, para que esse conforto, como essa troca, essa alimentação ocorra de um para o outro, trazendo para essa ideia de alimentação, basta somente a presença. Às vezes estar do lado da pessoa já é suficiente para se sentir confortável. Só a pessoa te compreender, te escutar, todo esse processo amplo, não necessariamente o sexo é o vínculo principal. Então ela vem expandindo essas ideias para nós nesse texto. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou. Essa é a irmã da Laura. Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Então, sem a gente perceber, a vida está sempre equilibrada, ela acaba se equilibrando por si só no amor. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos, né? Ele traz ideia de nomes, não existe nenhuma alma gêmea. Eu sou espírito único, não tem nenhuma cópia de quem eu sou, né? Não tem cópias de cada um de nós, né? Esse estado gêmeo, né? Nesse sentido, né? Ela está trazendo esses conceitos, né, que o pessoal fala, né? Constituem pares, são espíritos que têm uma afeição muito grande um pelo outro, uma afinidade muito grande um pelo outro. E esses espíritos caminham juntos, né? Como casais, como até irmãos, né? Gêmeos, mas no fundo são só espíritos distintos que têm uma afinidade muito grande. Eles compartilham desse amor. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, consegue equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Olha aqui essa ideia que ela também está trazendo. Quando às vezes a gente sempre precisa de apoio, a gente passa por momentos difíceis, sofrimento, desafios, são momentos que realmente nos chacoalham, às vezes tiram o nosso chão. Dependendo do que for, você não sabe nem para onde ir, qual o próximo passo. E muitas vezes esse próximo passo acontece porque temos companheiros, temos pessoas que amamos e que nos amam e nos ajudam a seguir. E a falta deles faz muito, a gente sente, né? Mas a gente precisa enxergar muitas vezes que a gente não está sozinho, não está sozinho. A falta de um, às vezes vai ter um outro, vai ter um amigo,
né? Vai ter, às vezes, né, muitas coisas acontecem e você não precisa sucumbir em meio à jornada porque você se sente só. Busque ajuda, busque, se abra, busque centro espírita, ou se você não é espírita, busque a sua religião, caso você não queira vir no centro espírita. Mas se você vier, vai ser muito bem-vindo, vai ser escutado, vai ser amparado, e você vai começar a entender um pouco mais o sofrimento que todos nós sentimos, tá? Nós todos sentimos. Infelizmente não é algo bom de se dizer, né? Mas todos nós temos nossos problemas. E a gente se apara e a gente se ajuda, a gente seguir em frente. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente. Ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Então alguém chegou na porta. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala dentro da casa do Lísias e da Laura. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço do Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços e alegria naquele momento. Decorridos momentos, falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo da nossa causa. Não esqueçam da excursão ao campo da música. No nosso lar, a gente também viu o filme, né? Sabe que existe sim um momento que todos fazem uma música elevada, um momento de reflexão de alto nível com a música. A música trabalha os nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? Lá no nosso lar tem esse momento de desfrutar a música e elevar os pensamentos e sentimentos com a música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Lísias ficou preocupada no momento que ela falou isso, né? Aí a Laura falou: vai, meu filho, não faça a Lacínia. A Lacínia é a noiva do Lísias, né? Não faça ela esperar tanto. Nosso irmão, que no caso o André Luiz, ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Então é importante entender que quando ele esteve alta lá do tratamento no hospital, né, nas câmaras, né, no Ministério de Regeneração, ele teve alta, mas ele ainda não pode ir para todos os lugares, ele ainda está se equilibrando, né, tá equalizando os pensamentos que às vezes ficam mais tristes, ele tem que voltar, ficam mais severos, mais medo, mas é como nós passamos nossos picos de sensações, de ansiedade, né? Então ele ainda está se equilibrando ali com a ajuda da família do Ulisses. E a mãe do Ulisses falou: pode ir, vai lá cuidar da noiva, deixa que ele fique comigo que eu cuido dele, cuido do André Luiz. E aí o André Luiz automaticamente falou: não se incomode por mim, né? Exclamou, né? E a Laura complementa, né? A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo hoje, escutar as músicas, né? Lá no campo, no nosso lar. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Então a neta dela desencarnou e também estava lá, cuidados da Laura, que estava lá cuidando tanto da neta quanto do André Luiz. Saíram todos em meio ao júbilo, naquela sensação de alegria do encontro, né? Saíram todos para o campo e o André Luiz ficou com a Laura. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para o André Luiz e explicou sorridente: vão em busca do alimento que nos referíamos, nesse alimento do amor, vão em busca de sentir essa sensação elevada do amor de Deus. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime das corações. Muito bem, aprendemos um pouquinho mais sobre o amor, aprendemos um pouquinho mais sobre esse alimento. Eu espero seus comentários, que vocês mandem suas perguntas, suas ideias. Esse é um tema que mexe bastante, né? Com essa ideia de alimento ou não, né? Como a gente percebeu. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum outro ponto, mande seu comentário, mande seus pontos. Nós temos o prazer de estar com vocês aí, mande seus exemplos também, né? De como você se sente na hora dessa prece, de receber esse amor, né?
quando se conecta diretamente com Deus, quando a gente se sente preenchido. Mande seus comentários, ideias. Eu quero escutar, quero ouvir. E a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.